Olá, boa noite, né? Estou aqui de volta para te trazer uma palavra. O título aí tem assim, não é o fim, né? E o que é que diz esse título, não é o fim? Esse título quer dizer para você que, apesar de tudo que você tem passado, apesar dos dias, apesar dos problemas, ainda não é o fim, né? Ainda tem muita coisa boa para você viver nessa vida. Portanto, acredite sim, porque Ele já te deu a vitória, e essa vitória está em nome de Jesus, aquele que lá na cruz se entregou por nós, tá? E Ele vem trazendo uma palavra boa nessa noite para você. Inclusive, olha só, em Jeremias, capítulo 23, versículo 5, diz assim, o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Né? Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão. O Senhor, justiça nova. Olha o nome de Jesus. Senhor, justiça nossa. Deixa eu ver aqui mais, né? O nome de Jesus, Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, o que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vão dizer, vive o Senhor. Aliás, ali é na época que eles saíram da terra do Egito, eles se lembravam, né, da escravidão, de tudo ruim que eles passavam. Né? Portanto, diz o Senhor, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel e da terra do norte, de todas as terras para onde o tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Ou seja, diz o Senhor que Ele vai te tirar em meio de todos esses problemas que tu estás vivendo, em meio de toda essa escuridão, em meio de todas as coisas ruins que você está passando, né? O Senhor já te tirou de lá. E vai te trazer, vai te levar para a sua morada, para a sua casa celestial, ou até mesmo aqui nesses dias, nessa terra, Ele vai te trazer para o reino dEle. Porque o reino do Senhor, Ele já está funcionando. O reino do Senhor, Ele já está habitando em cada um daqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nada mais é e nada mais Ele quer do que trazer o reino de Deus para as pessoas, para mim e para você. Então, mesmo ainda vivendo nessa terra, eu posso já estar fazendo parte do reino de Deus. E esse reino é um reino justo, bom, maravilhoso, cheio de graça, e que eu gostaria muito que você fizesse parte dele, tá bom? Porque esse grande profeta chamado Jesus de Nazaré, o Filho do Altíssimo, em tudo que a Bíblia fala e que tudo que foi predito, tudo que os profetas falaram, tudo que eles escreveram, apontavam, a Bíblia toda aponta para ele do início até o fim. Desde lá de Eva, quando Deus dá o juízo para Eva, né, de que ela teria um filho, desse filho nasceria aquele que iria pisar na cabeça da serpente, e por aí vai, até lá em Apocalipse, a Bíblia vem todo o tempo falando dele, todos os profetas, os livros de Salmo, todos os salmos falam de Jesus. Você sabia? E olha lá, eu vou voltar lá, eu estava em Jeremias, né? Lá em Jeremias, agora eu vou voltar lá para Isaías, para você ver em Isaías capítulo 9, e diz assim, o advento do poder do Messias. E diz aqui no versículo 6 do capítulo 9 de Isaías, diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha só os nomes que Jesus carrega sobre si, né? Olha só. O seu nome será maravilhoso conselheiro. Primeiro, maravilhoso conselheiro. Depois, Deus forte, Pai da eternidade. E aí tem gente que faz umas pegadinhas aí em igrejas, né? E fica perguntando, você sabia que Jesus tinha uma filha? Você sabe o nome da filha de Jesus? Aí vai lá em Isaías 9, versículo 6, que você vai ver que lá está dizendo que a filha de Jesus é chamado de Pai da eternidade. Portanto, Jesus tinha uma filha da eternidade. Olha aí, rapaz, que sabedoria é essa, né? E ele também
é chamado de o príncipe da paz, está aí os nomes dele. Do incremento deste principado de Jesus e da paz, da sua paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso e ficará para sempre nele. Que glória a Deus, né? Que coisa boa. Deus maravilhoso, Deus de justiça e Deus de bondade, nos deu esse príncipe maravilhoso da paz para mim e para você. E eu apresento ele hoje para você. E estou aqui falando desde o advento, de quando a Bíblia predizia que ele viria, né? E esse filho que nasceu, que viveu, que morreu por nós, que se entregou pelo perdão dos nossos pecados, que se entregou na cruz para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos reconectarmos novamente com Cristo, novamente com Deus, com o reino de Deus, através do seu sacrifício, né? Através do preço que ele pagou na cruz do Calvário por mim e por você. E ao ressuscitar o terceiro dia, ele abriu novamente as portas do céu para que eu e você pudéssemos entrar, não sendo mais que seja feito nenhum tipo de sacrifício humano por mãos humanas para agradar a Deus, né? Mas a única coisa que ele pede de mim e de você é que nós sejamos um com ele, que nós vivemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, amando o nosso próximo, respeitando o nosso próximo, sendo bom com o nosso próximo, tá? E principalmente perdoando, dando o nosso perdão e muitas das vezes até pedindo perdão, tá bom? Então é isso também, é outro ponto em que Jesus pede, quem lê, quem crê no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, já sabe disso tudo, e se você faz, e se você cumpre verdadeiramente, você é um filho de Deus, e você faz parte do reino dele aqui na terra. Por que esperar só para depois de morrer, para fazer parte do reino de Deus? Por que não fazer parte desse reino agora, enquanto se está vivo? É isso aí. Olha, quero mandar um abraço a todos os amigos aí que fazem o Monte Moriá, os amigos que fazem parte também da Sopa Solidária, né? Hoje é dia de Sopa Solidária, né? A pastora Simone está aí com os meninos, né? Fazendo a entrega em alguns bairros, em algumas localidades carentes, aqui na cidade de Parnaíba, né? E eu estou sempre lá, sempre procurando acompanhar eles, ajudá-los também, levando a palavra, não é? E sempre é sempre um convite para você poder também trabalhar, para você também estar junto nesse advento, para você também fazer parte do reino de Deus. E quando eu vejo pessoas passando por grandes problemas, grandes dificuldades, ontem à noite eu estava me lembrando de um jovem que eu conheci desde criança e que na semana passada saiu um mandato de prisão para ele. Um jovem que não tem mais pai, não tem mais mãe, e que agora vai passar aí longos 2 anos ou mais na cadeia, sem ter ninguém para ir lá visitá-lo no final de semana, sem ter ninguém para ir lá estar com ele. Eu acho isso uma tristeza muito grande. E essas pessoas que estão passando por isso, que estão envolvidas em determinados tipos de problemas, às vezes a gente marginaliza muito essas pessoas pelas coisas erradas que elas fazem, mas Deus sempre está mandando a gente também orar por elas e ajudar quando a gente pode. É quando a gente pode, viu, gente? Quando a gente pode também, né? E se for possível também visitá-los, levar a palavra de Deus e levar algo para ajudar. Às vezes as pessoas estão precisando de uma toalha de banho, estão precisando de uma escova de dente, de um creme dental, de um sabonete. Então é importante que você, se quiser ajudar, ajude e faça também a sua doação, tá bom? Faça também se você puder, né? Faça, porque só assim você vai estar vivendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se lá de quando ele fala nas bem-aventuranças, né? E aí ele diz que aquele que fizer o bem a um desses pequeninos que estão aí marginalizados, que estão jogados na sarjeta, que estão abandonados pela família, que não tem mais ninguém, quando essas pessoas lhe pedirem um copo com água, lhe pedirem um pão, e você der, e você ajudar, e você doar uma roupa, você também vai estar fazendo bem ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz que quando nós fizermos um bem, esse tipo de bem, uma ajuda, uma caridade, a essas pessoas que passam dificuldades, passam necessidades, nós vamos estar fazendo propriamente a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Olha só, gente. E aí é como eu estou dizendo, é aí que você passa também
a fazer parte, né, desse reino maravilhoso, do reino do Deus Altíssimo aqui nessa terra. É quando você também se propõe a ajudar as pessoas que passam por problemas, que passam por necessidades, que passam por dificuldades, né? Então vá, ajude, seja bom, seja solidário, tá certo? Muito bem. Vamos aqui para o Evangelho. Deixa eu me ver aqui, pegar aqui a Bíblia, para a gente ir para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho hoje em mente uma passagem muito interessante que eu queria trazer para vocês. Deixa eu só abrir aqui para ver onde é que eu acho aqui. A passagem que Jesus vai chegando até uma cidade, e nessa cidade em que ele vai chegando, né, ele encontra a saída de um enterro, não é? A saída de um enterro. Então Jesus vai passando próximo a uma cidade. Quando ele vai chegando a uma cidade, ele encontra uma viúva chorando bastante, né, pela perca do seu filho, né? Nós temos aqui a mulher cananeia, a cura do surdo em Decápolis. Deixa eu ver aqui, o cego de Betsaída, confissão de Pedro, transfiguração, os fazezeiros, escândalos, lunático, várias outras passagens. A gente vai continuar, vou continuar procurando aqui junto com vocês, né? Eu não tinha logo procurado isso antes, né? Não tinha logo procurado isso antes. Procure aí para mim, por favor. Não sei se é rapidinho, onde é que está essa passagem aqui para mim mais rápido, qual é o livro da Bíblia. Bom, mas Jesus vai falar que a viúva de Naim, né? A viúva de Naim, a oferta da viúva pobre, né? Então Jesus ele fez, e está registrado aqui, pelo menos nos 4 evangelhos, cerca de pouco mais de 35 curas e milagres que Jesus fez durante a sua passagem aqui nessa terra, né? Estão escritos aqui nos evangelhos. Mas muitos mais outros milagres Jesus fez, né? Jesus fez em sua vida. Já o encontrei, está aqui em Lucas capítulo 7, versículo 11, né? Versículo 11. Essa palavra aqui é para você que está achando que acabou, que o fim já chegou e que não existe mais saída para você. Calma, calma. O refrão dessa música está aqui atrás, diz, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Prestou atenção nessa letra dessa música aqui? Pois é. Jesus te ama, Jesus te chama e também quer te salvar, né? Tá o hino da harpa cristã, tá tocando aqui no fundo. Vamos lá então para o texto. O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, ele ia à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. E chegando-se, tocou no caixão, aqui diz esquife, e os que levavam o caixão pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregaram à sua mãe. E de todos se apoderou um medo, se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Né? Eu já fiz, inclusive, um estudo, tem aqui no meu canal no YouTube, um estudo dos 11, só apenas 11 ressurreições são registradas na Bíblia. Né? E essa daqui é uma delas. Jesus fez 3, né? Fez 3 ressurreições, com a dele a 4. Né? Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou esse filho da viúva de Naim, e Jesus ressuscitou Lázaro, e ele ressuscitou. Então, só nesses 4 evangelhos tem essa passagem dessas 4 ressurreições. Mas Jesus, ele diz também assim que, se tu realmente me seguir os meus mandamentos, seguir os meus ensinamentos, seguir o meu evangelho, procurar andar comigo, tu farás as mesmas coisas
que eu fiz e ainda outras maiores. Por não é que Pedro fez? Pedro fez também. Pedro também orou e pessoas ressuscitaram, pessoas ficaram curadas. Dizem que até onde a sombra de Pedro passava, as pessoas ficavam curadas. Até o lenço, a toalha em que Paulo enxugava o suor, não é? Até a toalha de Paulo eram enviadas, assim também como as de Pedro, para diversas igrejas da região da Capadócia, da região ali da Ásia Menor, da região ali da Judéia, do Oriente Médio, eram enviadas essas toalhas, né, usadas pelos seguidores de Jesus, né, pelos discípulos de Jesus, e nessas toalhas iam poder, curavam as pessoas. Né? Até isso, gente, isso aconteceu. Né? E pode acontecer também nos dias de hoje, então tem muita coisa que acontece, né, por milagre, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas voltando aqui para esse texto aqui, o capítulo 7, no versículo 11, o filho da viúva de Naim, Jesus aqui está querendo dizer para você, meu amigo, minha amiga, que o caixão pode estar saindo, já está saindo da cidade, indo para o cemitério. Mas mesmo assim, se você orar, se você clamar, se você pedir, Jesus ele pode ir até lá, ele pode chegar até você e fazer com que todo esse problema lhe deixe, vá embora, a doença, o problema, a dificuldade, a ansiedade, a depressão. Deixa eu ver o que mais aqui. As pessoas estão passando por tantos problemas ultimamente, mas tudo isso tem uma solução e chama-se nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, mesmo que você já tenha sido até desenganado pelos médicos, né? Jesus está passando, e se ele estiver passando pela sua porta, pela sua rua, pela sua cidade, né? E você se permitir deixar com que ele te toque, você, meu amigo, será curado. Olha só o que aconteceu. Muitos pregadores dizem que naquela época, dá para você baixar um pouquinho aqui? Tá? Muitos pregadores dizem que naquela época, por exemplo, os velórios duravam um pouco mais do que um dia, do que 24 horas para enterrar o defunto. E essa mulher, ela já era viúva, ela já tinha perdido o marido, e o único filho dela morreu. Era o único filho que ela tinha, portanto, ela estava chorando muito, ela estava muito triste, o enterro ia passando, e Jesus não tinha nada a ver com aquela história. E notem outro ponto também, um outro ponto interessante, viu? Para você que está sofrendo, para você que está em dificuldade, mas para você que tem fé, para você que crê, notem que com essa mulher, ela não correu atrás de Jesus para pedir para Jesus ressuscitar o filho dela. Ela não correu para os pés de Jesus para Jesus fazer nenhum tipo de milagre. Né? Notem que o texto não fala nada disso. Simplesmente o enterro ia passando, essa viúva chorando bastante, e Jesus viu aquela cena e se comoveu com íntima compaixão daquela viúva, da tristeza daquela viúva, da dor daquela viúva, e pediu para que os homens parassem e baixassem o esquife, baixassem o caixão. E Jesus sentiu tanto aquela dor daquela mulher, que só em tocar no esquife, o jovem se levantou, se assentou, começou a conversar. E Jesus entregou aquele jovem, aquele filho, de volta para sua mãe, que estava morto, mas ressuscitou com a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, o que Jesus está dizendo aqui, o que eu quero passar para você, é que existem até mesmo problemas na sua vida, que às vezes não vai precisar nem você clamar a Deus, né? Basta o seu convívio com Ele. Basta a maneira com que Ele está vendo, com que você está convivendo dentro da sua casa, com sua família, com seus amigos, o testemunho que você dá no seu local de trabalho, a vida que você leva, aquilo que você faz. Todos os livros da Bíblia, o livro de Salmos, que agora há pouco eu li, diz que Deus ele se compadece também com a tristeza daqueles que são dele. Mas todos nós que estamos no mundo somos filhos de Deus? Não. Não. Aquele que nunca se ajoelhou, dobrou os joelhos, aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador,
que não segue o seu evangelho, que não segue os seus mandamentos, que não segue a sua lei, são filhos de Deus. É muito difícil ser comparado com filho de Deus. Porque filho de Deus são seres obedientes, são seres que obedecem ao Todo-Poderoso, que não praticam pecado e iniquidade. Porque pecar é uma coisa, e iniquidade é continuar no pecado, é continuar praticando o pecado. Tá? Então todos somos filhos de Deus? Não. Só são filhos de Deus aqueles que acreditam, que se arrependem, que vivem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e que dão testemunho dele. Tá? E que vão até o final com ele. E para esses daí, mesmo quando eles estiverem passando por esse problema, como a viúva de Naim estava passando, o Senhor Jesus vai se compadecer do problema dele. Tá? E vai vir pessoalmente resolver. Ou em outras vezes pode mandar um anjo também. Não é isso um texto? A viúva de Naim, ela não clamou. Ela não pediu. Jesus se compadeceu da tristeza dela. Olha só o que diz aqui. Ó. Eu vou até ler o texto de novo. E aconteceu pouco depois, ele ia à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, o filho único de uma mãe, né, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, Jesus, vendo aquela multidão toda compadecida, lamentando, chorando também, junto com a viúva, junto com a mãe do garoto que estava no esquife, no caixão, né? Aqui diz, olha, que o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e disse, não chores. E muitas das vezes, quando Jesus encontrava as pessoas que necessitavam de uma cura, Jesus perguntava, o que queres que eu faça? Assim ele fez com o cego de Jericó, aquele que ia no caminho, correndo atrás da multidão e gritando, Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele então resolveu parar, chamou o cego e disse, vem cá, o que tu queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego e que provavelmente ele queria pedir a cura, não é? Em outros casos, Jesus perguntava o que eles queriam que ele fizesse. Mas nesse caso aqui da viúva de Naim, não. Porque Jesus conhecia o coração daquela mulher, conhecia e sabia de toda a tristeza, de toda a lamentação que ela estava passando. E Jesus ficou tão comovido com a tristeza, com o problema daquela mulher, que a palavra diz que ele se moveu de íntima compaixão por ela e disse, não chores, não chores. Ele não fez pergunta nenhuma, ele só disse, não chores. Eu sei que fica difícil num momento como esse que você deve estar passando de problemas, de dificuldades e tudo, ouvir uma palavra dessa e dizer, mas Jesus vai chegar para mim e vai dizer simplesmente, não chores. Mas você, Jean, está dizendo para mim que basta eu aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, seguir o Evangelho, seguir os mandamentos, seguir os Evangelhos de Jesus, seguir a Ele e fazer o que você estava falando no início lá de que era para mim fazer, para mim poder fazer parte do reino de Deus. Jesus também vai chegar para mim no momento dessa dificuldade e vai também me acalentar e vai me ajudar a resolver os meus problemas também. Segundo o evangelho dele, a palavra dele, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E às vezes as coisas são resolvidas de uma maneira, nem sempre do que você quer, mas da maneira que ele quer, porque ele sabe que lá na frente, aquilo que está acontecendo com você naquele momento ali, e o que ele vai fazer por você, lá na frente você vai entender e você vai ver que para você foi bom. Que ele estava lhe livrando até de um mal maior. Né? De um mal maior. Então Jesus olha para aquela mulher e diz, não chores. O mestre se compadeceu do choro daquela mulher, da tristeza, do problema que ela estava passando. Né? E o fato mais incrível é que a Bíblia não diz que ela não deu uma palavra. Não deu uma palavra, ele simplesmente pediu para parar o cortejo do enterro, foi lá, se aproximou do caixão, tocou no caixão, tocou no defunto, e o defunto ressuscitou, se levantou,
e começou a conversar com as pessoas. Então Jesus quer fazer isso também com você hoje, quer tocar em você. Jesus quer ressuscitar esse defunto que está aí dentro de você. Meu amigo, essa fé em você que está presa, que está morta, Jesus quer ressuscitar ela hoje. Né? Jesus quer fazer de você hoje uma pessoa nova, um crente renovado, uma pessoa fiel ao Evangelho de Deus, né? Que é o mais importante. É ser seguidor de Jesus, é aceitar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e viver Ele, né? Procurar se afastar dos problemas, procurar se afastar dos pecados, procurar se afastar da mentira, da desonestidade, deixar tudo isso para trás e ser uma nova criatura. É descer até a casa do oleiro, porque quando você desce a casa do oleiro, quando eu desço a casa do oleiro, quando eu aceito nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu começo a viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a me dedicar a Ele, quando eu escolho um dia da semana para mim jejuar, sabia? Das 6 da manhã às 6 da tarde, jejum. Se possível, beba um copo d'água durante o dia, só isso, não coma nada. Esse é o jejum, dedicando. Se possível, se ajoelhe no seu quarto, 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde, no início do jejum, ao meio-dia, e ao entregar o jejum que você vai entregar para Deus, vai estar falando para Ele, está entregando para Ele o jejum. Você faz essas 3 orações durante o dia, tá? Então você tem que procurar fazer isso toda semana, né? É obrigatório fazer isso? Um novo cristão, um novo convertido, ou um velho convertido, um velho cristão? É necessário fazer isso? Sim, é. É bom para você, é bom para o seu espírito. E te aproxima ainda mais de Deus, né? O crente que não faz isso, ele não tem contato com Deus. Ele não ouve a voz de Deus. E dificilmente as orações dele serão ouvidas por Deus. Porque não é só seguir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só estar dentro dessas igrejinhas aí, cantando, oba, 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 batendo palma, e não sei o que tem mais lá. E não tendo intimidade com Ele. Ele diz que tem que ter intimidade com Ele. Tem que ter intimidade com Ele. Se você não tiver, meu irmão, se você não tiver, você tem que procurar ter intimidade com Cristo, né? Porque assim como Jesus fez com essa viúva de Naim, como Jesus ressuscitou, teve compaixão dela, se compadeceu da dor, se compadeceu do sofrimento, e foi lá e tocou no esquife, ressuscitou o filho dela, trouxe o filho dela de volta à vida, e entregou para ela. E todos ficaram felizes e maravilhados e começaram todos a gritar, a louvar ao Deus Todo-Poderoso e dizer: verdadeiramente se levantou um grande profeta de Deus entre nós. Maravilha, aleluia! Glória a esse Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Glória a esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso que é o mesmo de ontem, lá de trás. Hoje será o mesmo para sempre, que não se abala. E o reino que o nosso Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, deu para o seu Filho, para o Jesus Nazareno, que morreu na cruz, é um reino eterno. Nunca terá... Já imaginou isso? Nunca terá fim, né? Nunca terá fim. E você pode começar a fazer parte desse reino ainda aqui em vida. Rapaz, eu estou tentando. Eu sou honesto. Eu estou tentando fazer parte. Às vezes não é fácil, não. Né? Não é fácil, não, né? Não vou dizer para você que também que é fácil. Que o Evangelho é oba-oba. Não. Porque tem horas que a gente tem que calar, né? Tem horas que a gente tem que procurar compreender. Tem horas que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E tem horas que pintam as coisas boas para você, mas você... tem que pensar primeiro que pode até ser bom para você e para o seu bolso, mas não vai agradar a Deus. Às vezes eu digo para muita gente: eu não sou crente, eu sou seguidor de Jesus. Não sou crente, sou seguidor de Jesus, porque rapaz, tem uns crentes complicados, né? Meu Deus Todo-Poderoso, Senhor, faça comigo e faça com quem está assistindo esse vídeo. Faça o mesmo que tu fizeste com a viúva de Naim, com o filho da viúva de Naim. Ressuscita essa pessoa ainda em vida, Senhor. Traz ela também para o teu reino eterno.
ainda em vida. Dá também a oportunidade dela entrar e fazer parte do teu reino, ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Perdoa os pecados dessa pessoa, não é? Conduz ela também para a vida eterna. Dá a ela a alegria de poder continuar vivendo essa vida, que pode até ser uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, uma vida de lamentação, sim, uma vida de problemas, uma vida de você estar sempre ali no limite nas questões financeiras, mas a Bíblia diz assim que pode te faltar tudo. Só não pode faltar Deus, tá? Só não pode te faltar Deus, né? Então esse Deus maravilhoso, esse Deus de justiça, esse Deus de bondade, né? Ele pode fazer como ele fez lá com o filho da viúva de Naim, ele pode fazer hoje também com você, com um ente querido seu, com a pessoa próxima a ti. Ele vai fazer porque ele é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. É o que diz a sua palavra. E você tem que confiar nela. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que procurar, se inteirar e chegar mais próximo de Deus o mais possível, né? Um abraço para meu amigo Rubens Souza, que está me assistindo lá em Araiosa. A Rosilene Viana, que está me assistindo faz horas, não sei de onde ela, não botou aqui no comentário, tá bom? E aos outros que estão me assistindo e que vão assistir esse vídeo também, né? Pois é, Jesus é bom, é maravilhoso. Ele te ama. E Ele te quer, tá? E Ele te quer. Então, venha você também fazer parte do reino de Deus, tá? Vá me seguindo aqui, vá assistindo meus vídeos. Eu vou procurar gravar todos os dias, trazer sempre uma mensagem nova, uma mensagem boa para você, tá? Confie em Deus Todo-Poderoso. Confie nele, somente nele, né? Não dê margem para o inimigo. Nós vivemos dias aí ruins, dias maus, e os dias estão abreviados, né? Agora há pouco eu me levantei da cama, amanheceu o dia já terminou, já está à noite de novo. Olha, o mês de março já acabou, já estamos em abril e hoje já é 4. Meu Deus, como os dias estão passando rápido, sabe por quê? Que é para a gente poder já ir se acostumando, porque senão nós não suportaríamos o mal que está aí, a perseguição, e as outras coisas ruins que ainda virão acontecer nesses últimos dias. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Você não está vendo, mas estão acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Não é? Estão se cumprindo. Não é? O anticristo, o falso profeta e a besta já estão bem aí às portas. Não é? Já estão bem aí às portas. Mas isso é um assunto para me falar depois, em outro vídeo, trazendo a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que cura, salva e liberta. Aqui no meu Facebook, no meu Instagram, nas minhas outras redes sociais também, tá? Então, fique com o nosso Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra, compartilhe também com as outras pessoas, com quem está precisando ouvir um pouco da palavra de Deus. Amém?